call is now being recorded. Deixa eu só maximizar aqui para a gente começar, gente. Hoje a gente segue falando de escoamento interno viscoso incompressível, né? Então, nessa aula, na aula do dia 3, eu acho que a gente ainda vai para a aula do dia 5, falando um pouquinho desse tema, certo? Dia 8 a gente começa escoamento externo viscoso incompressível. Eu vou passar em breve as informações para vocês da aula síncrona, que vai ter da aula de revisão. E só para reforçar as nossas datas, né? O questionário já está liberado, a prova no dia 15/2 e nossa reposição no dia 22. Turma, eu corrigi e já lancei a nota dos relatórios da unidade 2, dos relatórios da prática de simulação. Né? Se alguém ficou faltando aí, eu acho que vocês já viram no CIGA. Teve um aluno, não lembro se foi dessa turma ou da outra, que eu mandei a nota via e-mail, que não estava lá na tarefa, né? Eu e a professora Camila tivemos essa conversa, ela me mandou os relatórios que ela recebeu por e-mail também, e aí eu corrigi os do e-mail e as da tarefa, e dei o retorno lá no SIGA, e quem mandou por e-mail, dei o retorno por e-mail, certo? Então, dá uma conferida no e-mail que vocês têm cadastrado no SIGA, que foi o que eu mandei, para quem não recebeu a nota pela tarefa. E caso tenham ficado com alguma dúvida também, é só perguntar, manda um e-mail. No feedback eu coloquei a rubrica, né, com as observações referente à nota que vocês tinham recebido, porque foram pontuadas daquela forma. E vamos começar, né? A gente está falando de escoamento interno viscoso. Na aula passada a gente falou da análise qualitativa e da análise quantitativa. Falamos da camada limite, falamos também de como calcular tensão, a velocidade, uma velocidade específica por meio do perfil de velocidade. E já falamos que para fazer qualquer análise, seja qualitativa ou quantitativa, para o escoamento interno viscoso, é preciso que a gente analise primeiro, né, qual é o tipo de escoamento, se ele vai ser laminar ou se ele vai ser turbulento. Né? E aqui a gente vai seguir fazendo as nossas considerações agora em relação à energia. Quando o fluido ele se movimenta, né, existe, a gente falou na formação da camada limite, a viscosidade que gera uma resistência ao escoamento. Né? E o atrito, esse atrito do fluido com a superfície, ele é o consumidor da energia disponível no fluido. Lembram da equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli dizia que a energia potencial, a energia de pressão e a energia cinética do fluido em um ponto 1 dentro do volume de controle, ela era igual à do ponto 2. Nesse caso aqui agora, a gente não mais vai considerar as observações feitas por Bernoulli, que dizia que o somatório dessas energias de um ponto para o outro ela era constante. Não mais porque a gente tem um atrito, e esse atrito é o consumidor da energia disponível no fluido. E essa energia ela tem um custo, né? Ela vai impactar porque a gente vai precisar adicionar uma energia, né, por meio de máquinas, por meio de bombas, para que o fluido, né, consiga sair de um ponto e chegar ao outro, já que essas energias cinética, potencial e de pressão, elas não são mais constantes. Haverá uma perda. E a gente vai partir da nossa equação da conservação da energia para entender como ocorre essa perda, fazendo algumas considerações. Né? Essa é a nossa equação da energia, né, geral, a total, que nos diz que o calor, deixa eu só botar o laserzinho aqui, que nos diz que o calor menos o trabalho no eixo, menos o trabalho devido às tensões cisalhantes, menos outros trabalhos, como o campo eletromagnético, vai ser igual à variação ao longo do tempo no volume de controle dessas energias, né, o nosso acúmulo aí, de acordo com o teorema de transporte de Reynolds, mais a energia interna, mais a energia cinética, potencial e de pressão, e o fluxo. Né? Então, aqui é a variação na superfície de controle, né? O fluxo de energia que entra menos o fluxo de energia que sai. E fazendo algumas considerações, considerando o regime interno em regime permanente de um fluido incompressível, significa dizer que a gente não vai ter
essa variação de energia ao longo do tempo no volume de controle, considerando, na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja o do escoamento, então eu estou dizendo que eu não vou ter trabalho no eixo, trabalho de máquinas, não vou ter tensão cisalhante, nem vou ter outros trabalhos, né? E que a energia interna e as pressões na seção 1 e 2, né, quando a gente define um volume de controle dentro do nosso problema, elas são uniformes. E rearranjando isso daqui, quando eu passo a energia interna, faço calor menos energia interna, a gente pode fazer essa análise no ponto 1 e no ponto 2. Né? Só rearranjando, ó, calor, aí eu tenho aqui os fluxos de massa multiplicado pelas energias, a energia interna no ponto 2 menos a no ponto 1, pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1, energia potencial do ponto 2 menos a no ponto 1, e aqui as minhas energias cinéticas, né, os fluxos de entrada menos os fluxos de saída. Então, rearranjando, a gente tem essa equação aqui da energia, né, para a gente fazer todas as nossas considerações. Mas antes, né, eu queria reforçar um ponto que, para que a gente não precise, né, fazer uso dessas integrais, aqui, quando se trata de fluxo, a gente vai utilizar um fator de correção da energia cinética, que vai nos permitir trabalhar aqui com a velocidade média e não a necessidade dessa integração, né? Então, a gente vai multiplicar aqui, para tirar essa integral, a gente vai multiplicar por um alfa, que é o nosso fator de correção, né? E esse alfa já tem alguns valores pré-definidos a depender do regime se laminar ou turbulento. Né? Se ele for laminar, a gente usa facilmente aqui o nosso alfa igual a 2. Ó, o nosso alfa se o regime for laminar. Se o regime for turbulento, esse alfa vai ser aproximadamente 1. Né? Só lembrando que se a gente tem o mesmo regime para o ponto 1 e para o ponto 2, alfa 1 será igual a alfa 2. Então, é só um adendo aí dentro da nossa equação geral de energia, né, vista lá na unidade 2, que a gente vai precisar usar esse fator de correção para não haver a necessidade da gente usar ali, fazer aquela integração. Partindo dessa equação, né, a gente tem essa mesma equação aqui já com o nosso alfa, quando a gente subtrai, né, a energia interna do calor, esse termo, ele vai significar a diferença de energia mecânica entre os dois pontos, entre o ponto 1 e o ponto 2. Aqui a gente vai ter aquelas mesmas energias postuladas por Bernoulli, energia de pressão, energia potencial e energia cinética, no ponto 1 menos no ponto 2. E essa diferença da energia mecânica entre as duas seções é o que a gente vai chamar agora de perda de carga. É a nossa perda de energia sobre uma forma de calor e energia interna, é aquela energia que o fluido perde naturalmente ao escoar do ponto 1 ao ponto 2. Pois esse fluido apresenta viscosidade, a nossa superfície apresenta uma rugosidade, e a gente tem uma perda de energia mecânica natural sobre a forma de calor e de energia interna. Então, se a gente subtrai todas as energias de pressão, potencial e cinética no ponto 1, menos as energias de pressão, potencial e cinética no ponto 2, essa diferença vai resultar na nossa perda de energia mecânica, na nossa perda de carga. Né? Aqui a gente tem pressão dividido pela massa específica, gravidade, a diferença de elevação entre um ponto e outro, o alfa, se turbulento 1, se laminar 2, velocidade média ao quadrado dividido por 2. Né? Esses mesmos termos para o ponto 2, lembrando que a gente define o volume de controle, onde a gente vai analisar todas essas variáveis no ponto 1, todas essas variáveis no ponto 2, a diferença entre elas vai ser a nossa energia perdida, né? Perdida é a nossa energia mecânica. E a gente calcula, quantifica isso por meio desse balanço de energia. O que a gente está fazendo nada mais é analisando as energias potenciais e cinéticas do ponto 1,
potenciais e cinéticas do ponto 2, a diferença entre elas é a nossa perda. Uma coisa bem importante também a ressaltar aqui nesse ponto é referente às dimensões e às unidades. Né? Observem, se eu uso, né, a pressão dividida pela massa específica, a gravidade e a elevação, e a velocidade ao quadrado dividido por 2, a gente vai ter aqui como unidade final metro quadrado por segundo. Né? Quilograma corta com quilograma. Aqui a gente vai ter por segundo ao quadrado, perdão. Metro a quarta dividido por metro quadrado, a gente vai ficar com metro ao quadrado. Metro ao quadrado por segundo ao quadrado, mais metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, a nossa unidade final, né, vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado, a dimensão de L ao quadrado por T ao quadrado. Mas é bem mais usual, e aí eu prefiro e até peço que vocês usem todas essas energias divididas pela gravidade, onde a gente tem a dimensão final de L. Né? Observe, se a gente dividir isso daqui pela gravidade, observe que a gente vai ficar com pressão dividido por peso específico, mais a elevação, né, em metro, V ao quadrado sobre 2G. E aí a nossa unidade aqui, ela ficará... Eita, deixa eu só cortei aqui errado. A nossa unidade aqui ficará em metro. Certo? Prefiro, é mais usual que a gente divida todas essas energias aqui pela gravidade e a gente termine com a nossa variação de energia mecânica e todas essas energias aqui com a unidade de metro, né, na dimensão de comprimento. É bem mais usual, e depois, quando a gente for fazer cálculo de potência de máquina, a gente necessita fazer uma quantidade menor de transformações, né, usando essa unidade aqui, usando a energia dividida pela gravidade, do que se a gente utilizar, por exemplo, somente a energia de pressão pela massa, considerando aí a gravidade em todos os termos, onde a nossa unidade vai ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos levar com a gente aqui essa forma, né, de balanço de energia aí global para calcular a perda de carga. Então, essa variação de pressão de um ponto para o outro, ela vai resultar numa variação de elevação, numa alteração da velocidade, no atrito. Se não houvesse perdas, a gente estaria usando a nossa equação de Bernoulli, dizendo que essas energias no ponto 1 é igual no ponto 2. Mas a gente tem perda e a gente não pode tratar dessa forma. O escoamento interno que a gente está trabalhando é o escoamento viscoso. Todo fluido, ele tem uma viscosidade, por menor que seja, e a gente precisa estimar essa perda de carga. Então, eu prefiro até localizar a perda aqui próximo das energias do ponto 1, né, para a gente fazer o nosso balanço. Então, a gente tem a energia no ponto 1, menos as perdas do ponto 1 ao ponto 2, igual a energia no ponto 2. E o que é a perda de carga, né? Acho que quem fez aí o extra respondeu essa pergunta, né? Quais são os fatores que influenciam a perda de carga? Alguém quer me dizer algum aí? Pelo menos um, ou fala no microfone, ou digita no chat. Quais são os fatores que influenciam essa perda? Que influenciam esse desgaste devido ao atrito, essa resistência? Já tem uma resposta aqui no chat. Felipe, obrigada. Felipe falou a viscosidade, uma das principais, né? A gente está falando aqui que se tem viscosidade, o fluido ele vai perder carga. Ítalo, diâmetro, comprimento do conduto, rugosidade, a geometria, perfeito, Neto também. Gente, eu já me perdi nessas datas, mas eu acho que é. Eu acho que é até hoje que ali está. O outro que era até a aula passada. Esse sobre escoamento é até hoje. É porque as datas ficaram diferentes, da T1, T2, T3, T4, eu já tinha misturado tudo na minha cabeça. Mas me corrijam aí se estiver errado.
certo? Geometria do conduto, rugosidade, diâmetro, viscosidade, comprimento do conduto. Mais algum? Mais algum? Tem um, Kelita, que já passou, foi na aula passada, que era o de análise dimensional. E tem outro, que era de escoamento, era até a aula de hoje. Mais algum? Vou falar então quais são. Ninguém, ninguém. Então, primeiro, a viscosidade, né? Como o Felipe tinha colocado aí. A natureza do fluido ele vai influenciar bastante. Quanto mais viscoso, menor a velocidade do escoamento, maior a resistência ao escoamento. Então, essa dissipação de energia por causa do atrito viscoso, né, vai depender do fluido e a viscosidade é uma propriedade bem importante. O material empregado também, né? Não só a geometria, não só o diâmetro do conduto, mas o material empregado também é bem importante, porque é ele que vai nos dizer qual é a rugosidade desse conduto. Né? A rugosidade nada mais é do que uma média das asperezas daquela superfície interna. Vale ressaltar também que a gente pode ter PVC, mesmo material, mas de diferentes fabricantes, e devido ao processo de fabricação ser diferente, a gente tem rugosidades diferentes. Né? Então, bem importante também a gente conhecer, né, qual é o fabricante, qual é o material, e aí sim a gente ter acesso à rugosidade daquele conduto. O diâmetro, né, o diâmetro interno também é bem importante, porque o diâmetro ele influencia na velocidade. Então, é uma relação bem simples, gente. Ó, se a gente tem quanto menor for o diâmetro, maior será a velocidade, maior será o número de Reynolds e maior será a perda. Né? É essa relação. Se eu tenho uma maior velocidade, então quanto menor o meu diâmetro, né, maior vai ser essa perda de carga. E o que a gente precisa lembrar é que quando a gente está falando de diâmetro, a gente está falando de diâmetro interno, né, que é na seção interna onde o fluido escoa, e o diâmetro hidráulico, que pode ter diferentes geometrias, circular, retangular, quadrado. A gente já falou do diâmetro hidráulico na aula anterior, na aula, sem ser na última aula, na penúltima aula. Comprimento do conduto, né? Quanto mais longo, maior vai ser a minha perda, e a quantidade de conexões. Né? Quantos acessórios eu tenho? Quanto mais acessórios aquele fluido passar, uma curva, um T, um joelho, uma válvula globo, uma válvula gaveta, uma válvula de pé de crivo, maior vai ser a perda. Então, o uso dessas conexões em excesso vai causar uma maior perda. O regime também, se ele for laminar ou turbulento, né? O regime laminar ele vai tender a ter menores perdas e o regime turbulento devido à maior velocidade do escoamento, né? Ou menor viscosidade do fluido, que vai resultar em um regime mais turbulento, maior também será a perda de carga. Alguns outros detalhes também, como técnica de assentamento, né? Se a gente tiver a tubulação enterrada, estado de conservação da parede do tubo, se o tubo é novo ou velho, se tem algum tipo de revestimento especial que tende a reduzir o diâmetro, ou alguma medida protetora durante o funcionamento, pode ser uma válvula especial, um volante para controlar o golpe de ariete. Então, todos esses pontos também são importantes e influenciam a perda de carga. Nessa figura aqui, por exemplo, a gente pode ver, ó, quando a gente tem um tubo novo, a gente tem um escoamento totalmente, né, vou dizer livre, mas sem impedimento de passagem, uma aspereza aqui bem definida da tubulação. Se ele sofre incrustação, observe que já vai diminuir esse diâmetro interno, né, alterando a velocidade, alterando o número de Reynolds. Se ele sofre uma corrosão também, isso vai mudar a rugosidade, altera também a perda de carga, ou além da corrosão, ele pode sofrer a tuberculização também, que é um encrustamento, né, pontual ali dentro do conduto. Então, todos esses também são fatores
que influenciam a perda de carga. A rugosidade, né? Como é que a gente vai conhecer, como é que a gente tem conhecimento dessa rugosidade? Né? Como eu disse, depende do tipo de material, então a rugosidade nada mais é do que a média dessas asperezas aqui do conduto, né? Cada material tem uma rugosidade aqui relativa, pode ser dada em pés ou em milímetros. A gente, claro, vai ter acesso a essa informação, né, no decorrer das resoluções. Só tem que o que é importante para a gente não é a rugosidade aparente, né, apenas, ou rugosidade absoluta também, como se chama. O importante para a gente é a rugosidade relativa, quando a gente divide essa rugosidade aparente pelo diâmetro hidráulico do conduto. Então, a gente vai ter um número aqui adimensional, né? Ambos têm dimensão de comprimento, e o que é importante para a gente é essa rugosidade relativa. E os tubos, os condutos, eles são classificados como liso, semi-rugoso e como rugoso. Né? Quanto maior a rugosidade, maior vai ser essa perda de carga. Né? Quanto maior o número de Reynolds também. Então, eu estou o tempo todo aqui fazendo essas comparações para que quando a gente leia a questão, leia uma situação onde a gente precise quantificar essa perda de carga, a gente já tenha uma noção, né? Se aquela nossa perda vai ser menor, maior, e encontre valores coerentes também. Não tem como a gente afirmar apenas com uma variável se aquela perda vai ser grande ou não. Observe que é um conjunto de variáveis que vão influenciar a perda. A gente falou de N aqui fatores, e esses fatores eles vão estar interligados, um influenciando o outro, para que a perda seja menor ou maior. E aí, como eu disse, o conduto ele pode ser classificado em liso, né, nessa primeira imagem aqui. Então, com o mais liso, observe que menor é a turbulência quando o fluido passa por essa superfície, com o mais rugoso, né, maior vai ser essa rotação, esse movimento aí dessas partículas quando o fluido passa e adere a essa superfície. E quando ele tende a ser liso, né, essa resistência ao escoamento ela vai depender somente do número de Reynolds, porque esse conduto ele é tão liso que a aspereza não vai influenciar fortemente essa resistência ao escoamento. Se ele é semi-rugoso, né, a resistência vai depender tanto de Reynolds quanto da rugosidade relativa. Isso a gente vai ver no nosso gráfico de Moody, nas nossas fórmulas também, para calcular esse fator de atrito, que é quantificar essa resistência ao escoamento. Se ele for rugoso, né, o número de Reynolds não vai influenciar fortemente essa resistência. A resistência ela vai depender mais, né, e somente aí, da rugosidade relativa, que é a média dessas asperezas dividida pelo diâmetro. Tranquilo até aí, gente? Tá dando para entender, tá dando para absorver. Essa parte inicial mesmo, já já a gente começa a fazer os nossos exercícios, mas vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá dando para entender essa relação da rugosidade, os fatores que influenciam, a aspereza, a gente segue falando da importância do número de Reynolds também, da relação com a velocidade. Beleza. Obrigada, Felipe e Vinícius. E o gráfico de Moody, né? O gráfico de Moody é um gráfico que a gente vai usar bastante, o diagrama de Moody. Observe que ele é um diagrama que nos traz aqui na direita a rugosidade relativa, né? No eixo X aqui o número de Reynolds, e aqui do lado esquerdo a gente tem um fator de atrito. Ele é um gráfico bem fácil de usar, gente, mas vocês precisam praticar. Inclusive, eu deixei um PDF dele lá no SIGA, uma dica. Imprimam, fazer no computador, né? É um pouco mais difícil do que fazer se a gente tiver. Então, quem puder imprimir, imprime. Ou quem puder já deixar salvo, né? E trabalhar no PowerPoint. Essa linha vermelha aqui, azul, né? São as linhas que a gente trabalha para encontrar o fator de atrito. E observe que ele tem aqui a região laminar,
né? Ela é linear. Para a região laminar, o fator de atrito ele pode ser obtido pelo gráfico de Moody ou simplesmente calculando aí, fazendo 64 dividido pelo número de Reynolds. Isso só serve para regimes laminares. Oi, João Vitor, pode falar. Acho que o João queria falar alguma coisa. Deixa eu só ver se ele... Foi alguma coisa que eu já falei automaticamente ou posso ajudar ainda? A rugosidade. Quer falar para eu dar uma reforçada aí? Pode também ser a dúvida de algum colega. Era sobre a rugosidade, o que é a rugosidade absoluta ou relativa. Aqui no gráfico de Moody, a gente tem a rugosidade relativa. E a perda ela é influenciada pela rugosidade fortemente, né? A depender do tipo de conduto, se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso. Show. Qualquer coisa pode falar também. Era isso? Pronto. Observe aqui, João Vitor, que, por exemplo, se o regime é laminar, né? Observe que o fator de atrito ele só depende do número de Reynolds, não depende da minha rugosidade. Então, se ele for laminar, não importa se ele vai ser um tubo semi-rugoso, liso ou rugoso. Ele depende apenas do número de Reynolds, o fator de atrito, né? Que é justamente um número adimensional que nos indica aí essa resistência ao escoamento que vai nos permitir calcular a perda de carga. A partir, né, do laminar, a gente já vai ter um regime tendencioso ao turbulento, né? Cada curva dessa aqui que está, né, mais destacada na imagem, ela vai representar uma rugosidade relativa. Né? Cada curva dessa aqui, ó, observem que é uma curva. Quanto menor o número de Reynolds, né, mais acentuada ela fica e maior será o meu fator de atrito. Quão maior aqui o número de Reynolds, né? A gente tem praticamente rugosidades aqui constantes, e aí o meu fator de atrito também vai ser calculado aqui dessa relação da rugosidade com o número de Reynolds. Eu vou tirar aqui só para aumentar e ficar um pouco mais fácil para a gente ver e a gente fazer alguns exemplos. Entendi mais. Essa linha vermelha aqui é a linha que eu uso para... E essa bolinha também. Vou fazer alguns exemplos aqui para a gente ver como é que usa esse gráfico de Moody. É bem importante a gente aprender a apurar o olho para usar o gráfico de Moody, gente, porque a gente tem as nossas fórmulas também, mas as fórmulas elas são bem grandes, então eu sempre digo ao aluno, olha, calcula pela fórmula, mas também calcula pelo gráfico de Moody para ter a certeza que esse cálculo do fator de atrito está correto. Se errar o fator de atrito, gente, erra a perda, erra o balanço global de energia, erra a carga manométrica total, calcular a potência da bomba. Então, é bem importante que a gente tenha em mente, né, treine usar o gráfico de Moody. Aqui a gente tem algumas rugosidades absolutas de alguns materiais, né? Só reforçando que essa última curva aqui, ela vai representar os tubos lisos, né? Observe que essa setinha indicando que essa última curva representa os tubos lisos. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Vou começar por esse que está em vermelho, né? Que diz que o número de Reynolds é 310 mil, então a gente vai ter 3,1 vezes 10 a 5 o número de Reynolds. Então, eu vou traçar primeiro essa reta vermelha aqui, né? Observe que a gente tem aqui 10 a 5. Cada linha dessa pontilhada na vertical vai representar o número de Reynolds. Então, aqui é 1 vezes 10 a 5. Na próxima é 2 vezes 10 a 5. Na próxima é 3 vezes 10 a 5, 4, 5, assim por diante, até 9 vezes 10 a 5, e a gente chega em 10 elevado a 6. A mesma coisa, aqui é 1 vezes 10 a 6, vou seguindo, na próxima reta vertical pontilhada, 2 vezes 10 a 6, e assim por diante. Então, deu 3,1 vezes 10 a 5,
né? 3 está mais ou menos aqui, 3,1 vezes 10 a 5, e a rugosidade é de 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Então, a interseção entre essa curva que representa a rugosidade e o número de Reynolds é nessa bolinha azul. Dessa interseção, eu vou puxar uma reta para encontrar o fator de atrito. E esse fator de atrito aí deu aproximadamente 0,018. Mas, professor, o número não vai ser exato. A diferença vai ser lá para a terceira casa decimal. Então, a gente pode usar, né, e prever um erro pequeno, né, uma média aí, estatística aí pequena para esse valor de fator de atrito. Quando eu digo para vocês imprimirem, é melhor que vocês façam umas divisõezinhas aqui, ó, para ficar mais fácil de não errar esse fator de atrito. A mesma coisa serve para a rugosidade aqui relativa. Se der algum valor entre esses valores que estão aqui destacados, a gente vai traçando aqui uma curva paralela até chegar no número de Reynolds. Segundo exemplo aqui em roxo, né, a gente tem 1,06 vezes 10 a 6. Então, aqui é 1 vezes 10 a 6, 1,06 está mais ou menos aqui. Ele fala que o tubo é liso, então a gente pode usar essa nossa última reta aqui. Chego na interseção, traço para a esquerda para encontrar o fator de atrito, que vai dar aproximadamente aí 0,011, 0,012. Observe como ele é fácil de usar, basta a gente, né, apurar o olho, né, e usando aí o gráfico de Moody, cada linha na vertical vai representar o número de Reynolds, e essas curvas aqui em destaque vão representar a rugosidade relativa. Deu para compreender como usa o gráfico de Moody? E aí, gente, é treinar. Quando a gente for fazendo os exercícios, eu vou também aqui voltando no gráfico de Moody para que a gente encontre o fator de atrito pelo gráfico de Moody e pela fórmula. Perguntas aí referente ao diagrama de Moody? Deu para compreender? Sim, não, mais ou menos, só quando estiver usando mesmo, talvez, é difícil, não é? E aí, me contem aí. Tudo certo? Deu para entender então tranquilinho, não foi, Pedro? É fácil, é bem fácil. Que a gente só não pode errar na hora de fazer essa interseção, senão todo o fator de atrito está errado. Tem mais uns aqui para vocês treinarem, mas toda a questão, gente, para calcular a perda, a gente vai ter que calcular fator de atrito. Então, nem se preocupem com isso. E a perda de carga, né? Essa perda ela é dividida em duas perdas. Na perda distribuída, né? Em alguns livros vocês vão ouvir chamar de perda principal, perda contínua, perda maior, que é aquela perda que ocorre ao longo da tubulação retilínea de mesmo diâmetro, né? A perda distribuída. E a perda localizada, que é aquela perda que ocorre nos acessórios. Então, quando a gente soma essas duas perdas aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, né? Aqui a gente vai ter as perdas distribuídas, né? E nos acessórios as perdas localizadas. Então, se a gente fizer o balanço do ponto 1, né, até o ponto 2, a gente vai ter que considerar todas essas perdas. Aquele HP vai ser a perda total, o somatório da perda distribuída mais a perda localizada. Tem uma outra perda também bem conhecida e bem utilizada, é quando a gente divide a perda pelo comprimento do conduto. E aí a gente tem o que chamamos de perda de carga unitária, né? A razão entre a perda e o comprimento desse conduto. É bem utilizado para cálculos de instalações hidrossanitárias, né? Quando a gente tem
condutos muito grandes, perdas aí muito grandes, projetos, é utilizada a perda de carga unitária. Né? Ela é adimensional, a gente vai ter aí metro por metro, e calculamos, então, essa perda de carga unitária. Né? Então, a perda é a perda total, somatório da distribuída com a localizada. Existem também algumas formas, né, da gente calcular essa perda distribuída. A primeira, né, é pelo balanço. Se a gente tem que as energias potenciais cinética e de pressão no ponto 1 menos as perdas entre o ponto 1 e o ponto 2 é igual a essas energias cinética e potencial e de pressão no ponto 2, e a gente está falando de calcular a perda distribuída, a perda que ocorre ao longo de um conduto retilíneo de diâmetro constante, se o diâmetro é constante, a nossa energia cinética, né, a velocidade é a mesma, logo a nossa energia cinética ela é a mesma. Então, a gente consegue calcular essa perda de carga pela diferença, né, de energia potencial e de energia de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Tenho essas informações, calculo essa perda distribuída. Só rearranjar aqui os sinais para ficar mais organizadinho. Né? Então, Z1 menos Z2 mais P1 menos P2 vai resultar na nossa perda de carga distribuída. Se esse conduto ele estiver na horizontal, a gente não vai ter a diferença de elevação entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, ainda fica mais simples ainda, a perda de carga distribuída vai ser apenas a diferença da energia de pressão. Primeira forma de calcular. Vamos fazer exercício, depois eu mostro a segunda forma. Vamos fazer exercício. Lápis, caneta, calculador em mãos. Essa aula vai ter valendo durante a aula, viu? Contribuam, coloquem no chat. Estou aqui já com lápis e papel para ir anotando. Vão contribuindo e explico o critério no instante. Vamos lá. Você realizará uma experiência para determinar a perda de carga entre o ponto A e o ponto B. Eita, Vinícius, contribua, pergunte, faça suas adições, fiquem à vontade. Vai ser durante a resolução dos exercícios. Entre o ponto A e o ponto B, que estão distantes 150 centímetros, numa tubulação de 7 milímetros de diâmetro, utilizando a leitura manométrica do sistema. Observe que a gente tem aqui entre o ponto A e o ponto B, né, um manômetro de tubo U, onde contém mercúrio aqui, e a deflexão é de 370 milímetros. Ele dá a densidade do mercúrio, de 13,6, e a massa específica da água. Então, a gente vai encontrar essa perda de carga distribuída, né? Se a gente tem aqui um conduto retilíneo horizontal de mesmo diâmetro, fazendo a diferença de pressão do ponto A para o ponto B, dividido pelo peso específico. E aí a gente acha a perda de carga distribuída. E esse manômetro de tubo U nos permite calcular a variação de pressão. Né? Nessas linhas vermelhas aqui indicam o mesmo fluido, mesma altura de coluna de fluido, mesma pressão. Então, eu vou começar daqui até aqui, lá nosso assunto na unidade 1 de estática dos fluidos. Então, a gente vai ter PA, se eu desço, né? Então, eu vou somar essa pressão de coluna do fluido água, peso específico da água vezes H. Minha linha isobárica aqui amarela, eu vou subtraindo essa pressão da coluna de mercúrio, peso específico do mercúrio vezes H, igual a PB. Essa é a nossa equação manométrica que vai nos permitir calcular a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B.
Ele deu a densidade do mercúrio, deu a massa específica da água. Vamos lá, vamos calcular essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B para a gente encontrar a perda de carga distribuída. Vou dar um tempinho aí para vocês irem fazendo. Encontra em PA menos PB, depois a gente vai encontrar HD por meio dessa variação de pressão entre esses dois pontos, que estão distantes 1,5 metros e tem 7 milímetros de diâmetro. Então, o peso específico da água vai ser a massa específica vezes a gravidade. Podem adotar 10, sem problema. O peso específico do mercúrio, então, vai ser 13,6, que é a densidade, vezes a massa específica de referência, vezes a gravidade. Eita. Vamos, meu povo, são mais de 30. Ninguém está fazendo, ninguém está calculando, me contem aí. Ah, tem problema não, a gente muda aqui. Já muda agora, Pedro. 9,8. 9,8. Me conte aí quanto é que deu. Eu espero. Eu espero. Faça, faça o que eu espero.
Pessoal, aí pode falar, Raíssa. Não tem problema não. Fique à vontade. Aqui deu 3.626. PA menos PB, eu acho que tá um valor um pouquinho menor, Raíssa. Tá, salvo engano, isso mesmo. Agora dá positivo, João Vitor. Dá positivo. Quando você faz PA menos PB, ó, isso daqui passa para o outro lado, negativo, fica positivo e o da água subtrai. Tem problema não, Raíssa. Tem problema não ter usado 10. Eu mudei porque Pedro tinha usado 9,8 e foi o primeiro que deu resultado, eu tinha botado 10 mesmo. Dessa altura aqui, ó, que é o nosso H, tá vendo? Na nossa equação monométrica, é o nosso H, Pedro, de 370 milímetros, que dá 0,37 metros. Isso, acho que Marcelo usou 10, não foi, Marcelo, de gravidade. Vou botar aqui o valor com 9,8. Isso, show. 40, com 9,8 dá 45 positivo, né? 687,6 Pascal. Mas Vinícius tinha dado positivo, né? Então foi Pedro, Marcelo, Vinícius, João Vitor e Raíssa Nascimento. Eu anoto, viu, gente? Anoto tudo direitinho e vai para minha planilha. Então, observem aqui que a gente já tem essa variação de pressão do ponto A para o ponto B. Então, a gente vai dividir pelo peso específico da água, que é 1.000 vezes. Vou continuar usando 9,8, tá? Quilograma por metro cúbico, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente acha a nossa perda de carga distribuída ao longo desse conduto de 1,5 metros. Tá? Então, só para recapitular, como tínhamos como calcular essa variação de pressão por meio do manômetro de mercúrio, a gente conseguiu, por meio dessa variação de pressão, dividir pelo peso específico e encontrar a perda de carga distribuída. Mas, professora, e se a gente não tiver como quantificar essa variação de pressão? Né? Se não tiver um instrumento de medição de pressão, manômetro de Bourdon, transdutor, como é que a gente vai calcular essa perda de carga distribuída? Existe uma equação chamada equação universal da perda de carga, né? Ou equação de Darcy. E nela, a gente vai usar o nosso fator de atrito, que pode ser calculado pelo gráfico de Moody. Então, essa equação, a gente vai usar bastante essa equação. Ela diz que a perda de carga distribuída vai ser igual ao fator de atrito, vezes o comprimento dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética, que é a velocidade média ao quadrado, dividido por 2G. E a gente vai encontrar o fator de atrito usando o gráfico de Moody. Né? Mas se o regime for laminar, né, esse fator de atrito já vai ser facilmente 64 dividido pelo número de Reynolds.
Obrigada, Pedro e Vinícius. Isso mesmo. Eu não tinha colocado aqui o... Não, aqui é porque estava sendo feito com 10, tá? Esse valor. Aí aqui o que a gente fez aqui, Professora, né, vai dar... Oi, no caso, oi, o pode falar. 1,5 metros e os 7 milímetros, eles nem entram na conta? É indiferente? Não, é indiferente, porque a gente já tem a variação de pressão de um ponto para o outro, que já é dada, já é obtida por meio dessa distância e é influenciada pelo diâmetro do conduto. Né? Com essa variação de pressão, a gente já consegue calcular essa perda de carga distribuída. Porque essa variação de pressão ela não ocorre justamente por quão longe estão esses pontos e pelo diâmetro do conduto, que vai ser referente à velocidade. A unidade é metro. Vou voltar aqui. A unidade é de metros. Deixa eu só pegar aqui o valor aqui exato, 687,6 dividido por 1.000 vezes 9,8. Então, vai dar 4,662 metros. Observe a unidade. A gente tem aqui Pascal, que é Newton por metro quadrado, dividido por quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado, é a unidade de peso específico, que é Newton por metro quadrado. Por metro cúbico, perdão. A gente vai ter aqui Newton por metro cúbico. Observe que a unidade final é de metro. Né? Metro quadrado corta com cubo, Newton corta com Newton, sobra a nossa unidade de metro. Então, se a gente, né, trabalhar sempre aí com a energia dividida pela gravidade, a gente vai ter todas essas energias na unidade de metro. Quem tinha perguntado se não usava 1,5 e o diâmetro, ficou compreendido? Tinha sido Vinícius, não deu para ver quem foi que perguntou, que abriu o microfone. Pronto, show. Então, voltando, né, ao que eu estava falando, quando a gente não conhece essa variação de pressão, a gente pode calcular pela fórmula universal da perda de carga por meio do fator de atrito, essa perda de carga distribuída. Né? E aí, para o regime laminar, o fator de atrito vai ser 64 dividido por Reynolds, e se o regime for turbulento, a gente vai usar o gráfico de Moody para, por meio da rugosidade relativa de Reynolds, encontrar o fator de atrito. Vamos fazer um exercício para utilizar essa equação universal da perda de carga. Vamos fazer esse exercício aqui. Quais os fatores influenciam a perda de carga? Então, a gente já falou de todos eles aqui na nossa aula de hoje, inclusive foi uma questão lá do nosso valendo. Determine a perda de carga na tubulação de 150 milímetros de diâmetro e 30 metros de comprimento, onde escoa fluido com a velocidade de 4 metros por segundo e ele deu a rugosidade relativa de 8 vezes 10 a menos 5. Considere a massa específica e a viscosidade do fluido e vamos lá calcular. Ele não deu a variação de pressão, né? Nem a gente tem nenhum esquema, nem nada para obter essa variação de pressão. Então, a gente vai usar a nossa equação de Darcy, a nossa equação universal da perda de carga, mas para isso a gente precisa... Oi? Alguém abriu? Mas para isso a gente precisa calcular primeiro o nosso número de Reynolds para saber se o regime é laminar ou turbulento.
Vamos aí calcular a velocidade vezes diâmetro vezes a massa específica dividido pela viscosidade dinâmica. Porque Reynolds que vai nos dizer a forma da gente calcular o nosso fator de atrito. Então, vamos lá, número de Reynolds. Quanto deu aí? Vou calcular esse número de Reynolds. Vou colocar aqui, substituir os valores. A velocidade, 4 metros por segundo. Obrigada, Pedro. O diâmetro, 1,5 metros. Massa específica, 1.258 kg por metro cúbico. E a viscosidade dinâmica de 9,6 vezes 10 a menos 1 Pascal vezes segundo. 700 e... 786,25. Ele deu laminar, então a gente vai fazer facilmente aqui o fator de atrito, 64 sobre o número de Reynolds. Vai dar... Obrigada, Ítalo. De posse do fator de atrito, todos os outros valores a gente tem a informação. O comprimento é de 30 metros. O diâmetro, gente, aqui é 0,15, viu? 0,15 metros. A velocidade, 4 metros por segundo. E a gravidade, adotem 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pode calcular a nossa perda de carga. De 0,664. Felipe está bem baixinha. Não lembrou de elevar o quadrado aqui, Felipe? Sim. Ó, esse quadrado já adianto, viu, gente? Parece uma pegadinha, porque é clássico, é clássico. Eu tenho 8 anos que leciono mecânica dos fluidos e é clássico esquecer. Então, eu gosto sempre de avisar meus alunos, não esquece desse quadrado. Né? O valor deu muito baixinho. Na hora que você botou 0,64, eu fiz, espera aí, tem alguma coisa, porque eu tenho 30 metros de conduto, uma alta velocidade de 4 metros por segundo, né? Vou ter uma perda tão baixinha assim, então não esqueçam da unidade, 13,28964 metros. Tá? Não esqueçam aí. Obrigada, Pedro, Ítalo, Felipe, Vinícius aí que contribuíram. Ítalo Dias e Ítalo Araújo. Essa turma tem muita gente com o mesmo nome, né? Estava olhando na lista de chamada para anotar.
Não é fake, viu, gente? Ó, minha listinha aqui com o nome de todos que estão participando, ó. É verdade. Não é fake, não. Então, observem. Como ele não tinha dado, né, possibilidade da gente encontrar essa variação de pressão, o que fizemos? Calculamos primeiro o número de Reynolds. Deixa eu só colocar aqui grande. Calculamos primeiro o número de Reynolds para ver se o regime era laminar ou turbulento. Como foi laminar, calculamos o fator de atrito fazendo 64 dividido por Reynolds para depois aplicar a nossa fórmula universal da perda de carga. Tá? Só uma forma diferente aí de calcular. Claro que a gente vai juntar esse conhecimento, a perda de carga localizada, para calcular toda a perda, fazer o balanço, né? Mas vamos por parte, vamos por etapa para não embolar. César, mas eu dou tempo, César, é só falar, vamos, a gente vai fazendo. Vamos que ainda tem mais, vai dar tempo. 64 é da fórmula aqui, tá bom? Ela veio, na verdade, da relação da velocidade com a pressão, né? E aí resulta aí nesse 64 por meio de Reynolds. Oi, Raíssa. Isso aqui é a rugosidade relativa, é a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro. A gente não usou, porque como o número de Reynolds ele deu laminar, a gente não precisou para calcular o fator de atrito, mas é a rugosidade relativa. Se fosse turbulento, a gente precisaria de Reynolds e dela para calcular o fator de atrito. Vamos lá. Acho que tem outra aqui para o regime turbulento para a gente fazer. Não, a perda de carga unitária, ela é a perda total dividido pelo comprimento. Os fatores que interferem são os mesmos fatores que vão influenciar a perda de carga, como a gente falou, viscosidade, diâmetro, rugosidade, comprimento, número de Reynolds, medidas protetivas no conduto, né? A perda de carga unitária, ela é um tipo de perda, né, que é quando a gente soma todas as perdas e divide pelo comprimento, mas os fatores que vão influenciar a perda no geral são os mesmos, né? A perda de carga distribuída é o comprimento, diâmetro, rugosidade, já localizada é a quantidade de acessórios. Vazão, sim, velocidade, né? Quando a gente fala de velocidade, de diâmetro de conduto, né, a gente já está falando da velocidade e, consequentemente, da vazão. Né? Que a vazão vai ser a velocidade vezes a área. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Estou adorando hoje vocês participando, contribuindo. Essa troca é muito boa. É muito feliz para a gente, professor. Eu estou assim olhando para o lado, mas é porque eu fico olhando no chat no celular. Tranquilo. Então, podemos seguir. Podemos dar continuidade. Vamos lá. E se o regime for turbulento, professora, como é que a gente calcula essa perda de carga distribuída? Se a gente tiver a variação de pressão, pode calcular da mesma forma que a gente fez aquele que tinha um manômetro de tubo U, mas caso não, quando a perda de carga é distribuída e o regime é turbulento,
né? Por meio de uma análise dimensional e por diversos experimentos, constatou-se, né? Lembra da análise dimensional, fazendo ali aquelas relações para criar os números adimensionais, né? Constatou-se que essa queda de pressão dependia do diâmetro, do comprimento, da velocidade do escoamento, da densidade, da viscosidade e da rugosidade, e verificou-se que dois grupos adimensionais eram o que mais influenciava o fator de atrito para um regime turbulento. Fazendo essa análise dimensional aqui, junto com diversos experimentos, foi que criou-se o diagrama de Moody. Então, observou-se que, quando o regime é turbulento, o fator de atrito ele vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa, que são esses dois números adimensionais. A gente vai usar a mesma equação, por isso que ela é chamada de equação universal da perda de carga distribuída, da perda no geral. Vocês vão ver que a localizada também a gente usa essa equação. E aí a gente vai calcular o fator de atrito por meio de Reynolds e da rugosidade, né? No nosso querido gráfico de Moody. Se for laminar, 64 sobre Reynolds. Se for turbulento, fator de atrito obtido pelo gráfico de Moody, certo? Que vai representar essa relação de Reynolds e a rugosidade e nos permitir calcular o fator de atrito. Mas, fazendo um atento aqui, existem também algumas equações empíricas, né, para o escoamento turbulento. Se a gente não quiser usar o gráfico de Moody, né, mas já indico, usem um gráfico de Moody. Por quê? São muitas fórmulas, depende da rugosidade do conduto. Então, se o regime for turbulento, a gente vai ter que saber ainda se o tubo é liso, semi-rugoso ou rugoso. Né? Então, existem diversas formas empíricas, equações empíricas, e eu vou mostrar aqui algumas, as principais, que só se aplica para regime turbulento. Então, a primeira, se o regime for turbulento e o tubo for liso, né, a gente tem a equação de Blasius para Reynolds de 4.000 até 10 a quinta, acima de Reynolds com valor de Reynolds acima de 10 a 5, a gente tem a equação de Drew e McAdams. Observem que para tubos lisos, meu fator de atrito depende apenas do número de Reynolds. Né? Mas essas equações, gente, só se aplicam para regime turbulento e tubos lisos. Apenas. Né? Por isso que eu sempre digo, usa o gráfico de Moody para não correr risco de usar uma equação errada e encontrar o fator de atrito errado. Se o tubo for semi-rugoso, a gente tem... Oxente, não sei o que apareceu aqui, se foi resolvendo alguma questão que eu trouxe o número de Reynolds para cá. Só tirar aqui, gente. Se a gente tem um tubo semi-rugoso, a gente vai ter duas formas, né? Uma das fórmulas das equações mais conhecidas é a de Kohler-Brook, mas ela é um processo interativo. Observe que a gente tem fator de atrito e fator de atrito. Então, a gente tem que supor um valor do fator de atrito aqui, né? Colocar aqui a nossa rugosidade relativa até encontrar um número igual de fator de atrito ao número, né, de chute inicial. Então, ela é mais trabalhosa. Aqui, para a gente fazer as nossas questões, a gente vai usar o método explícito de Sam e Jane, né? Por meio da rugosidade e do número de Reynolds, a gente consegue calcular o fator de atrito. Mas essa é só para tubos semi-rugosos, né? Não serve para tubos rugosos nem para tubos lisos. Tubos lisos a gente tem essas duas. Tubo semi-rugoso tem essas duas, mas a gente vai usar o explícito. E para o rugoso a gente tem a equação de Von. Observe que para o rugoso o número de Reynolds ele não vai influenciar o fator de atrito, vai ser influenciado apenas pela rugosidade relativa e a gente consegue calcular o fator de atrito. São muitas fórmulas, a gente precisa saber qual o tipo de material, se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso, e tomar muito cuidado na hora de calcular, gente. Vocês veem que elas têm potência, log, né? Log base 10, só reforçando.
tem muita fração, então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu sempre digo ao aluno, prefiram o gráfico de Moodle. Ele é um gráfico mais fácil da gente encontrar esse fator de atrito. Vamos fazer exercício? Vamos fazer um aqui para regime turbulento. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre os pontos 1... Vinícius. Obrigada, Marcele. Obrigada. Passo já. Como o Vinícius disse aí, ó, é melhor usar o gráfico de Moodle, porque para errar essas fórmulas é um pulo. Eu espero que não aconteça. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2. A tubulação de PVC liso, ele já está dizendo aqui liso. Considere a viscosidade cinemática da água, a velocidade de 5 metros por segundo, a massa específica de 1.000 quilogramas por metro cúbico e o diâmetro do conduto está dado aqui na imagem. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular a perda de carga pela equação de Darcy, mas vamos primeiro calcular o nosso número de Reynolds. Vamos calcular, vamos usar a forma reduzida de Reynolds, porque ele deu aqui a viscosidade cinemática, 5 metros por segundo, o diâmetro 0,8 metros e a viscosidade 1,006 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Era o número de Reynolds. Enquanto isso, deixa eu passar a lista de presença aqui, rapidinho. Já temos alguns valores aqui de Reynolds. Vinícius, refaz, eu acho que ele dá um número bem grande, né? Dá 10 a 6 aí, 3,97 vezes 10 a 6. Só me confirma, mas vou pegar esse valor aqui todinho, que foi o que João Vitor colocou. 3976140. Vamos lá, tubo liso, regime turbulento. Certo. Sim, é ponto, ponto. Obrigada. 39761. Vou usar, então, esse daqui, está mais exato, 43,14. Vou usar o seu, então. Gente, usar casas decimais aí o máximo, tá? Que puder. Tubos lisos, regime turbulento. Então, a gente tem essas duas formas aqui de usar, ó. Só tem que, como o número de Reynolds ele deu acima de 10 a 5, a gente vai usar essa equação aqui, que é a equação de Drew e McAdams. Ó, tá nessa faixa de número de Reynolds. Então, eu vou usar essa equação aqui para calcular o fator de atrito. Vamos fazer pelo gráfico de Moodle também.
Vamos treinar aqui o gráfico de Moody. Deixa eu pegar aqui o número de Reynolds para tubos lisos. Vamos no gráfico de Moody, ó. O gráfico de Moody, tubos lisos, né, essa última curva, 3,97 vezes 10 a 6 está aproximadamente aqui. Tubos lisos é essa última curva. O fator de atrito vai dar aproximadamente aí 0,009, algo próximo de 0,009. Vamos fazer pela fórmula também. Pela fórmula deu. Obrigada, Arinaldo. Deu 0,009465. Vou deixar assim com essas casas decimais. 94, tinha dado 9464. Eu prefiro que a gente use, por ser mais exato, o da fórmula, tá, gente? O fator de atrito da fórmula para calcular a perda de carga distribuída. Ele é mais exato do que o do gráfico de Moody. Comprimento, 10.000 metros. Diâmetro, 0,8 metros. Velocidade, 5 metros por segundo. Vou usar a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente acha a nossa perda de carga distribuída. Quando é rugoso ou semi-rugoso, Pedro, fica um pouquinho mais complicado. Até para achar no gráfico de Moody também, o tubo liso é bem mais fácil, né? Só depende ali do número de Reynolds e a gente tem uma linha só para rugosidade. Se a gente fosse fazer pelo gráfico de Moody, né, o valor seria menos aproximado. Entre 50,090776. Vou botar 150,90. Vou botar 91. Deu alguma vírgula aí, Vinícius. Alguém faz também pelo gráfico de Moody, pelo valor de 0,009 apenas, para a gente ver a diferença? Cento e 143, obrigada, Felipe, 4949. Observe, né, que dá um valor menor, porque a gente usa aí um valor, né, menos aproximado, mas de 150 para 143, gente, considerando que é uma tubulação de 10.000 metros, né, essa diferença não é tão grande, então fiquem tranquilos para usar o gráfico de Moody ou o valor da fórmula. Se puder usar os dois, perfeito, faz pelos dois para garantir que eles vão estar ali próximo, o fator de atrito da fórmula e de Moody, e aí a gente usa nos cálculos o da fórmula. Tranquilo? Era isso que eu queria passar para vocês. A gente segue na aula da semana que vem falando de perda de carga localizada. Não esqueçam que a lista já dá para fazer vários exercícios desse conteúdo, já comecem a treinar, vão também ao questionário que já está disponível lá para vocês, olha.
a lista com diversas questões, lista também já com resolução, gráfico de Mood indicando aqui onde é o valor. Então, já comecem a estudar, gente. Já dá para a gente fazer bastante coisa. Falta aí, né, 15 dias para a nossa prova. A gente vai seguir exercitando. E era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Vou interromper a gravação.